Bom, e aí o autor também descreve o seguinte: quais são as dimensões para se descrever, né, uma sequência didática? Quais são as dimensões que possuem uma sequência didática? E aí ele elenca 7 dimensões aqui. Então nós temos primeiro as atividades ou as tarefas, né, que é a unidade que ele estabelece, né? E aí essas atividades, elas têm que estar organizadas numa sequência articulada. Ou seja, né, são atividades diferenciadas que precisam estar muito bem organizadas e conectadas entre si. Não dá para fazer as coisas de qualquer forma. Então, elas precisam ter uma coerência. A segunda dimensão é com relação às relações interpessoais. E nisso, essa relação entre professores e alunos, alunos e alunos, né? Esse clima de convivência, ele tem que ser agradável porque o clima de convivência, ele favorece os processos de ensino-aprendizagem, ele é convidativo. E é muito importante que cada um tenha os seus papéis estabelecidos, né? O professor como um guia, como um orientador, o aluno como aquele ser ativo que participa do seu processo de ensino-aprendizagem. A terceira dimensão, ela se refere à organização social. E aí, o que ele quer dizer com essa organização social, né? É como se organizam, como vão ser organizadas as atividades a serem realizadas em relação aos alunos. Então, eles vão realizar isso individualmente, eles vão fazer em grupos que serão fixos, eles vão fazer em grupos que vão mudar, é toda a sala que vai realizar. Então, como que é essa organização social, né? Que vai acontecer. E isso é muito importante porque trabalha habilidades de, como a gente já viu, de colaboração, contribui para o trabalho coletivo e para o trabalho social. Né? A quarta dimensão que o autor estabelece é com relação ao espaço e ao tempo. Então, essa distribuição do espaço e do tempo, como é um tempo rígido, é um tempo móvel, aliás, é um tempo flexível, esse espaço se limita somente à sala de aula, pode ser realizado em outra forma, em outro ambiente, em casa, num museu. As aulas serão por áreas, os conteúdos são por áreas, é interdisciplinar. Então, né, é muito importante que fique claro o tempo que deverão ser realizadas, em que tempo deverão ser realizadas essas atividades, quais os espaços que poderão ser utilizados. A quinta dimensão se refere à organização dos conteúdos, né? E aqui é muito importante que esses conteúdos eles tenham uma sequência lógica, que eles estejam muito bem organizados, seja de uma forma disciplinar ou interdisciplinar ou até mesmo integradora. Né? Mas, sobretudo, deve ter uma lógica, deve ter uma coerência para que o aluno compreenda aquilo que a sequência didática ela apresenta. Então, não dá para organizar os conteúdos de qualquer maneira. A sexta dimensão é com relação aos materiais curriculares, ou seja, né, quais são os recursos didáticos que serão utilizados. Então, vai ser só o livro, sites, blogs, revistas, artigos científicos, vídeos, enfim, qualquer tipo de podcasts, né? Qualquer tipo de recurso didático que for utilizado, que pode ser utilizado na sequência didática, deve estar muito claro lá, né? Então, esses materiais, eles têm que estar muito bem definidos. E, por fim, mas não menos importante, a gente tem a avaliação. E aí a avaliação, ela vai incidir exatamente na aprendizagem, para dizer se realmente aquele objetivo que o professor ele traçou com a sequência didática, se ele foi alcançado. É uma peça-chave para a sequência didática. E essa avaliação, ela pode ser individual, pode ser coletiva, pode ser grupal, pode ser em dupla, pode ser formativa, somativa. Então, vai depender do objetivo do professor, mas tem que existir. Então, todas essas dimensões que a gente tem aqui, elas fazem parte de uma sequência didática,
toda sequência didática obrigatoriamente tem que ter essas dimensões, tem que estar estruturada de acordo com elas. E aí, como é que a gente elabora essa sequência, né? Então, o autor, ele ainda traz uma ajuda, que são algumas perguntas para essa sequência didática, que a gente tem que se fazer à medida que elabora essa sequência didática, para a gente ter em mente. Então, ele indica essas perguntas. Então, na sequência didática, existem atividades que nos permitam determinar os conhecimentos prévios dos alunos. Então, se você vai elaborar uma sequência didática, é importante que você tenha em mente o que os alunos conhecem. Ausubel já diz, né, na sua teoria da aprendizagem significativa, que a gente tem que partir dos conhecimentos prévios dos alunos para poder ocorrer, né, estabelecer uma ancoragem entre os novos conhecimentos e os conhecimentos prévios. Então, se não tem conhecimento prévio, o que a gente faz? Então, é preciso saber os conhecimentos prévios desses alunos. E, portanto, numa sequência didática, devem existir atividades que permitam conhecer esses conhecimentos prévios. A segunda pergunta é: existem atividades cujos conteúdos são propostos de formas que sejam significativos e funcionais? É aquilo que a gente vem falando desde que quando começou a conversar sobre metodologias ativas. Então, esses conteúdos, eles têm que ter um significado, né? É importante estabelecer que eles têm uma função, eles têm uma aplicação. E para isso, é muito importante que esses conteúdos eles sejam contextualizados, eles sejam associados à realidade dos estudantes para que realmente tenham um significado. O item C, ele questiona o seguinte: será que existem atividades que possamos inferir que são adequadas ao nível de desenvolvimento para cada aluno? Também está dentro daquilo que a gente já vem conversando, é o nível de complexidade, né? Então, a gente tem uma sala que tem 30, 40 alunos com capacidades diferentes, com habilidades diferentes, com interações diferentes. Então, será que essas atividades elas estão no nível de desenvolvimento para cada aluno? Elas são adequadas? Será que não está acima? Será que não está muito abaixo? E junto com isso, o questionamento D, ele é um complemento, né? Será que essas atividades representam um desafio alcançável para o aluno, né? Porque a gente já viu que se for um desafio complexo demais, os alunos serão desestimulados, ficarão desmotivados, porque eles não vão conseguir alcançar aquilo, vai ser muito difícil. E se for fácil demais, se torna uma tarefa chata. Então, tem que ser um desafio que esteja proporcional aos alunos. O questionamento L diz o seguinte: será que existem atividades que provoquem um conflito cognitivo e promovam a atividade mental do aluno? Então, mais uma vez, a gente tem uma pergunta que corrobora com tudo aquilo que a gente vem conversando sobre as metodologias ativas. Então, o conflito cognitivo, o choque de ideias, que tudo isso faz com que ocorra uma atividade mental, né? Promova uma atividade mental. Esse conflito cognitivo faz o aluno se questionar: será que é isso mesmo? Então, para ir atrás dessa resposta, ele vai atrás de meios para respondê-lo. Ainda sobre essas atividades, o autor ainda questiona, né? Será que existem atividades que sejam motivadoras em relação à aprendizagem de novos conteúdos? Então, como é que a gente faz para estabelecer que essas atividades elas sejam motivadoras, que os alunos se sintam de fato envolvidos a respondê-las, a resolvê-las? Então, mais uma vez, a gente remete aí à contextualização, à aplicação do conhecimento de forma prática, de forma que faça significado, né? Que tenha um significado para o aluno. No item G, o autor ainda pergunta: será que existem atividades que o aluno possa sentir que, em certo grau, o seu esforço valeu a pena? Então, o aluno tem que ver um sentido para aquilo. Ele se esforçou tanto e não conseguiu resolver, ou não se esforçou muito e conseguiu resolver, então ele precisa ver um sentido para tudo aquilo que está sendo proposto, que ele está fazendo. E por fim, uma última pergunta para orientar sobre a elaboração dessas sequências:
Será que existem atividades que ajudam o aluno a adquirir habilidades relacionadas com o aprender a aprender, que lhe permitem ser cada vez mais autônomo em suas aprendizagens? Ou seja, trabalhar a autonomia, que é o mais difícil, hoje a gente romper com essa barreira de que o aluno ele tem que ser autônomo, ele tem que ser um sujeito ativo. A gente vem de uma série de práticas, de uma série de uma história onde esse aluno ele é sempre o receptor e não vai ser de uma hora para outra que esse pensamento vai mudar. Então, elaborar sequências didáticas onde o aluno se sinta chamado a desenvolver essa autonomia se constitui um grande desafio, mas, sobretudo, é extremamente necessário. E aí o autor ainda propõe essa sequência de fases dentro de uma sequência didática, né? Iniciar com uma atividade que seja motivadora, ou seja, que desperte o interesse, desperte a atenção, e a partir daqui a gente já possa também coletar os conhecimentos prévios do aluno. A partir dessa atividade, elaborar uma sequência de perguntas, né? Ou expor a situação problema, ou o nosso problema de investigação. A partir desse problema de investigação, os alunos emitirão as suas hipóteses iniciais, as suas ideias prévias acerca da resolução disso. Depois, serão estabelecidos momentos onde os alunos irão buscar fontes de informação para que eles tenham know-how, para que eles tenham suporte para responder essa situação, problema, para começar a investigar, né? A partir dessas fontes de informação, eles devem desenvolver um planejamento de toda a investigação que eles vão fazer. Então, quais são as sequências que vão ser adotadas, qual é o problema que vai ser resolvido, qual a função de cada um dos alunos no grupo. A partir desse planejamento e com a execução, né, do planejamento, se vai ter a coleta e a seleção dos dados. Então, a partir da investigação deles, o que foi mais importante, o que foi mais significativo, quais foram os dados gerados, quais são os dados mais importantes. A partir daí, fazer as suas conclusões. Então, a partir de tudo que eles fizeram, que conclusões eles chegaram, como foi que eles conseguiram resolver aquele problema. E comunicar, né? Sempre comunicar na forma de uma apresentação oral, de um pôster, um vídeo. Então, a comunicação de todas essas etapas aqui que eles elaboraram, que eles fizeram. E, por fim, a avaliação do professor, né? E aí, como vai se dar essa avaliação vai depender muito de como ele vai realizar, de qual as atividades, de qual o objetivo dele. Então, todas essas fases, elas fazem parte de uma sequência didática. Como isso vai fazer, como isso será feito, aí vai depender dos objetivos do professor. E por fim, ele dá um exemplo de uma unidade didática que tem esses 10 pontos e ele relaciona com os tipos de conteúdos, né? Conceituais, procedimentais e atitudinais. E é muito importante que quando a gente trabalha com a sequência didática, a gente estabeleça essas habilidades, saber dividir bem esses conteúdos conceituais, os procedimentais e os atitudinais, para a gente saber exatamente quais são, em que momento que a gente vai trabalhar com eles, né? Então, por exemplo, nesse exemplo que ele estabeleceu, que ele colocou no livro de uma unidade didática, a apresentação da situação problema, né? Ela trabalha basicamente conteúdos conceituais. Mas a partir do problema ou das questões, né, a situação problema em si, então já estão envolvidos conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais. E a partir daí ele desenvolve todas as outras ações, estabelecendo quais são os conteúdos que estarão envolvidos. Então, é muito importante quando a gente estabelece uma sequência didática, a gente tem em mente essas habilidades, essas competências que a gente vai trabalhar, estabelecer os conteúdos, se serão factuais, conceituais, procedimentais, atitudinais. Então, para estabelecer essa sequência didática, não dá para a gente pensar de uma hora para outra. Então, tem que ter o planejamento.
Aqui foi o livro que eu utilizei. E é isso, até a próxima.